Olá, eu sou a Lorena Micaele da Silva, acadêmica do 7º período do curso de Pedagogia, Licenciatura da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Trabalho em uma instituição de ensino para anos iniciais e primeira fase do ensino fundamental. E para a aula de hoje, iremos trabalhar a disciplina de História com um conteúdo sobre a história da escrita e suas transformações, ações entre os grupos sociais para o desenvolvimento da nossa humanidade. Certo? E antes de começar o conteúdo, eu gostaria de saber, vocês sabiam que a história da escrita, ela é bem ampla e complexa? Que a escrita, ela está em cada cantinho do nosso desenvolvimento. E agora, eu gostaria de falar para vocês que a escrita, ela é uma ferramenta utilizada para representar a linguagem falada por meio do registro e da identificação da representação de símbolos gráficos. São inúmeras as histórias sobre os processos que envolvem a origem da escrita, uma vez que esse sistema se constituiu por diferentes períodos e civilizações. A história da escrita é um processo extremamente importante para a história da humanidade. Agora vamos lá para as primeiras manifestações da escrita. As primeiras manifestações e representações da escrita deram-se lá na antiga civilização mesopotâmica, pelos povos sumérios. Eles desenvolveram a escrita cuneiforme. Olha só, é essa escrita aqui. E nessa escrita, eles representavam os seus desejos, as suas necessidades, e era muitas vezes considerado pinturas rupestres. E nesse tipo de escrita, eles utilizavam a argila e a cunha. A cunha, olha só, era essa ferramenta aqui. Ela era uma ferramenta de metal ou madeira dura em formato de prisma. Olha só. E os primeiros símbolos, eles eram representados por desenhos em pequenas tábuas de madeira, barro, pedra ou metal. E com isso, esse tipo de escrita cuneiforme, ele foi utilizado por mais de 15 línguas diferentes e foi se difundindo por todo o Oriente Médio, uma vez que eles representavam suas necessidades, seus desejos, suas intenções através desses símbolos. Dessa forma, vários povos começaram a pensar e criar suas próprias formas de escrita, uma vez que eles gostariam de representar seus desejos através desses símbolos. Uma que ficou bem conhecida nessa antiga civilização foi a da civilização egípcia. Olha só, esse é um modelo de representação da escrita egípcia. Eles criaram a escrita hieroglífica. E muitas vezes essa escrita ela era representada através de figuras de desenhos de animais antigos, animais selvagens. E apesar da escrita cuneiforme, a primeira escrita, ela ter sido utilizada por muitos povos, ela era um pouquinho complicada. E com isso surgiu o alfabeto fenício. Olha só, esse aqui era um modelo de alfabeto fenício. Olha como ele era um pouquinho mais diferente. Esse alfabeto, ele ficou muito conhecido nas civilizações antigas, inspirando diversos povos a criar suas próprias formas de escrita. E com isso surgiu o alfabeto grego. O alfabeto grego, olha só como o alfabeto grego era. O alfabeto grego ele é bem parecido com o nosso alfabeto de hoje, olha só. Ele é um alfabeto que foi uma adaptação mais avançada do alfabeto fenício. Olha só, o alfabeto fenício era assim e o alfabeto grego ele veio surgindo como uma forma de adaptação mais avançada do alfabeto fenício. Ele foi considerado uma das principais bases para a elaboração de outros alfabetos. Então, o alfabeto grego ele era muito importante nessa antiga civilização, conforme foi desenvolvendo, sendo possível encontrá-lo até os dias de hoje, porque ele é bem parecido com o nosso alfabeto, olha só.
O alfabeto grego ele é muito parecido com o alfabeto nosso de hoje em dia. Dessa forma, o alfabeto que utilizamos hoje, ele é fruto das variadas culturas existentes. E o nosso alfabeto de representação gráfica, ele vem do alfabeto latino, também chamado de alfabeto romano. E é bom sempre lembrarmos que a escrita ela é uma das principais ferramentas, um dos principais instrumentos utilizados para a comunicação. Então a escrita, ela não é só escrita, escrever, mas ela está na leitura, ela está na nossa comunicação, uma vez que mandamos mensagens, enviamos e-mails, escrevemos textos para nos comunicarmos. Muitas vezes não precisamos falar, apenas escrever e a pessoa vai conseguir entendermos, não é mesmo? Então a escrita, ela é muito importante para o desenvolvimento da humanidade, uma vez que ela está relacionada com todas as formas de escrita e de comunicação. E para a nossa atividade de hoje, foi entregue para vocês um pequeno texto. E nesse texto está cheio de figuras, símbolos e imagens relacionadas ao antigo alfabeto das civilizações. E nesse texto vocês irão representar, vocês irão decodificar e identificar esses símbolos através das letras e identificar o que está escrito nesse texto através da decodificação e identificação desses símbolos. E para finalizar nossa aula, a história da escrita ela é muito importante, uma vez que a escrita ela está relacionada com cada processo de desenvolvimento. A escrita ela compreende a importância extremamente significativa, visto que ela está presente no desenvolvimento de novas competências, novas habilidades. Então é importante sempre ressaltarmos que a história da escrita ela é válida para representar a nossa comunicação, ela está relacionada com as formas de comunicação, com as formas que interagimos com as pessoas. Então a escrita ela é um processo muito importante. Como você está se comunicando com o seu colega ao lado? Logo, a escrita ela está relacionada com cada pontinho do nosso desenvolvimento. Ela pode estar relacionada com as formas que interagimos, com as formas que participamos de grupos sociais, com as formas que interagimos com a sociedade. Então, ela está relacionada com cada processo constituinte do nosso desenvolvimento. E para finalizarmos a aula, iremos trabalhar essa atividade. E a partir dessa atividade, espero que vocês possam compreender ainda mais o conteúdo, ainda mais a importância da história da escrita. Espero que vocês se divirtam aprendendo e qualquer dúvida é só falar com a professora. Obrigada!